Boa tarde a todas e a todos. Daremos continuidade aos trabalhos com a mesa de debate da fragmentação do saber às práticas interdisciplinares, estratégias de atuação em tempos de crise e retrocesso de direitos sociais. E convidamos Dr. Edgar de Assis Carvalho, graduado em Ciências Sociais pela USP, doutor em Antropologia pela Unesp de Rio Claro, pós-doutor pela Escola des Hauts em Sciences Sociales e livre-docente pela Unesp de Araraquara, professor titular de Antropologia da PUC São Paulo e coordenador do Núcleo de Estudos da Complexidade, membro do Conselho Científico da Universidade del Mundo Real, Hermosillo, México, representante da Cátedra Itinerante da Unesco, Edgar Morin. Também, doutora Maria Cecília de Araújo Asperti, doutoranda e mestre em Direito Processual Civil pela USP. Foi... Só um minuto. Pesquisadora visitante da Universidade de Yale, professora da Escola de Direito da FGV São Paulo, pesquisadora em temas relacionados à litigiosidade, morosidade, demandas repetitivas, acesso à justiça e meios alternativos de solução de disputas. Para presidir a mesa, Melina, com a palavra. Boa tarde a todas e todos. A gente tem o prazer de receber aqui no Congresso o professor Edgar, que é um dos nomes que discute e traduz, né, o tema da complexidade, da transdisciplinaridade no Brasil. Então, acho que é uma oportunidade muito rica, é um tema ainda pouco estudado, né? Muita gente fala em equipe multidisciplinar, interdisciplinar, e eu acho que é um tema novo e que carece ainda de muito aprofundamento, né? Então, acho que vai ser uma oportunidade. Já agradeço ao professor por ter aceitado o convite. Também gostaria de agradecer e tenho a honra de estar aqui com a Maria Cecília de Araújo Asperti, que tem sido uma parceira da Defensoria. Também foi um encontro interdisciplinar muito gratificante. A Cecília é da área do direito e, como eu falava de manhã, tem uma postura interdisciplinar bastante interessante, que possibilitou aí um arejamento na Defensoria de São Paulo. Então, fico muito feliz de mediar essa mesa. Antes de passar a palavra aos professores, eu gostaria de registrar a presença da Fátima, que representa aqui a Associação Nacional dos Assistentes Sociais e Psicólogos da área Sociojurídica, ASP Brasil. Gostaria também de registrar a presença da Coordenadora-Geral da Associação de Servidores e Servidoras da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, a Safira Bonilha de Oliveira. Também registro a presença da Associação de Assistentes Sociais e Psicólogos do Tribunal de Justiça de São Paulo, a ASP-TJ, que tem 2 representantes da diretoria aqui presentes. Então, para a gente não perder tempo, eu passo a palavra para a Maria Cecília e depois ao professor Edgar, e a gente tem um debate ao final. Olá, boa tarde a todas e a todos. Para mim é um prazer enorme estar aqui. Eu falei para a Melina que acho que foi uma das falas mais gostosas de se escrever, porque sintetiza muitas coisas que eu acredito, que eu venho pensando hoje no ensino jurídico. Então, como a Melina falou, eu sou professora da GV, eu sou advogada orientadora do DJ 11 de agosto, até numa das mesas que a gente estava agora, a gente estava discutindo um pouco a atuação interdisciplinar no DJ, da psicologia, e um pouco do que acho que fez o nosso diálogo, esse projeto conjunto, foi uma iniciativa que a gente desenvolveu no ano passado pela GV, junto com a Defensoria Pública, sobre mediação. Eu vou contar um pouco sobre isso. E esse som bem sereno. Bom, eu adoro essa música, aliás. Então eu queria agradecer não só a Melina, mas também a Paula, a Lidiane, a Marília, a Isabel, que foram algumas das agentes que eu tive em contato maravilhoso, e que foi muito importante para mim esse diálogo, tem sido em pensar o acesso à justiça de uma forma mais ampla.
né? Mas antes de começar, eu queria contar um caso para vocês que me veio à mente quando a Melina trouxe esse tema aqui da mesa, especificamente de tratar de interdisciplinaridade e retrocessos em direitos sociais. Diga-se de passagem, retrocessos esses que a academia jurídica tem protagonizado, né? Todo esse movimento, então faz a gente pensar muito qual o papel do ensino jurídico nessa era de retrocessos de direitos sociais e da própria visão mais garantista do direito. Eu sou professora de processo civil e eu dou uma disciplina de prática jurídica, uma disciplina que a gente aprende desde atendimento ao cliente até, enfim, recursos e como você pensa em todo o trajeto do usuário do sistema de justiça, a pessoa que navega o sistema de justiça. E eu resolvi dar um exercício para eles que era o seguinte: eles tinham um caso, inclusive baseado num caso que nós atendemos no DJ, que é de um menino que, quando ele tinha 2 anos, ele foi diagnosticado com uma surdez severa e ele obteve, depois de, obviamente, ter sido atendido aí por uma equipe do HC, ele obteve um implante coclear, né, que foi, então, colocado via cirurgia, e esse implante foi concedido pelo SUS, que inclusive está na lista do SUS, estava na lista do SUS e continua, é uma prótese, enfim, que está incluída na lista do SUS. Então, essa criança teve esse implante colocado quando ela tinha 2 anos. Passaram-se 6 anos, por causa do desgaste do uso, esse implante quebrou, normal. A criança foi atrás da família, né, da assistência técnica, o aparelho já tinha se tornado obsoleto, né, por causa dos anos, vários modelos já tinham sido desenvolvidos, então ele recorreu ao Estado para que fosse concedido um novo aparelho. Só que esse aparelho foi negado hoje, em 2017, o aparelho que tinha sido concedido há 6 anos foi negado por falta de orçamento. E a tarefa dos alunos era decidir, se eles fossem juízes, a partir da petição que pleiteava esse aparelho, se eles iam conceder ou não esse aparelho. Então, de um lado, você tem a questão de que você está com um direito social à saúde, um direito social à educação, uma criança protegida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e uma pessoa com deficiência, que está tratando de surdez. E a minha surpresa grande, 2 na verdade, foi que quase metade dos meus alunos não concederam a decisão. Isso tudo bem, enfim, eu acho que a gente tem uma discussão muito complexa sobre judicialização de políticas públicas e eu até esperava que eles trouxessem isso à tona, mas o que me impressionou e que eu resolvi compartilhar com vocês, porque eu estou até agora angustiada com isso, os argumentos que eles usaram para indeferir o implante coclear do menino. A palavra eficiência surgiu em todas essas decisões, então não era uma medida eficiente. Outro ponto, discutindo-se mínimo existencial, que é um conceito agora utilizado, né, mais na jurisprudência para dizer o que direitos sociais devem ou não ser assegurados pelo judiciário. Eles diziam que isso não era mínimo existencial porque não era uma questão de vida ou morte. E mais, o que mais me chocou é que não haveria um elemento de urgência para o rapaz. Então ele poderia esperar o curso do processo sem qualquer problema, sem o implante coclear. E aí eu fiquei pensando um pouco, falei assim, não, será que sou eu que sou, vamos dizer, muito garantista, eu tenho que respeitar essa pluralidade dos meus alunos, dessa opinião deles? Ou a gente tem uma questão a se discutir dessa argumentação, que eles fizeram uma verdadeira ginástica argumentativa em alguns momentos, porque é um aparelho que é previsto no SUS, etc., para não dar esse aparelho. É quase como se eles não quisessem dar, entendeu? Eles fizeram toda uma articulação para realmente não dar. E aí me veio um pouco a discussão de interdisciplinaridade. Os saberes que o aluno de direito hoje tem contato na faculdade, não jurídicos, quando ele tem, são muito de viés econômico. E dentro desse viés econômico, de uma teoria econômica essencialmente liberal. Pelo menos é a minha visão e eu coloco aí para a gente discutir conjuntamente. Então, quando eles vão articular a interpretação jurídica, né, o saber jurídico que eles estão adquirindo durante a formação, o que eles têm de ferramental é esse. É uma análise econômica do direito, é uma relação de direito e economia dessa matriz. E isso eu tenho sentido que tem uma consequência muito perniciosa em vários aspectos. E da própria construção que esse aluno faz do que é acesso à justiça. E algo que a gente tem sentido com mais, vamos dizer, mais grandeza nos últimos anos. Então, acesso à justiça passou de ser uma ideia de efetivação de direitos e de participação no sistema de justiça do usuário para ser um problema. Então, o sistema está sobrecarregado, o judiciário é ativista demais e nós temos que pensar em soluções de eficiência tanto para a administração pública quanto para o judiciário.
E é claro que eu não estou dizendo que pensar em políticas públicas eficientes seja necessário, ou pensar realmente na eficiência do judiciário seja necessário. O que me parece é que quando o aluno do direito se coloca nesse debate, e ele é colocado nesse debate, o único ferramental que ele tem para participar é o jurídico e o econômico. Ele não tem nem a vivência do que é a política pública na ponta, né? E nem outros saberes e um olhar crítico, inclusive para essa matriz econômica com a qual ele tem contato. Então ele aceita com muita naturalidade o discurso de que é ineficiente concretizar e implementar um direito social constitucionalmente previsto, que a Constituição é ineficiente, que o judiciário causa ineficiência, e mais, que o excesso de processos do judiciário é causado por uma facilitação muito grande do acesso à justiça. Isso a gente vê em todas as instituições do sistema de justiça. Então, acesso à justiça, que hoje aqui é um tema do nosso Congresso, e é a gênese da Defensoria Pública, vem se tornando ou um problema mesmo. Se vocês olharem a fundamentação do novo Código de Processo Civil, o acesso à justiça é um problema, na visão do legislador. Ou um não assunto, ou seja, já temos acesso à justiça. E eu acho que o aluno de direito tem aceitado isso de uma forma muito acrítica, por ele não ter um diálogo com outros saberes, por ele não conseguir contextualizar o saber jurídico numa realidade estrutural complexa. Ele não compreende, ele não vivencia essa realidade estrutural mais complexa. Então a gente estava discutindo numa mesa agora há pouco sobre como a interdisciplinaridade ela não se cria, né? Ela é o resultado de uma série de fatores. E eu acho que a gente precisa discutir melhor o ensino jurídico nesse contexto. E a realidade do ensino jurídico, além do que eu acabei de pontuar, com relação à falta de outros saberes e com esse viés econômico, liberal que é colocado, também tem um outro elemento bastante complicado, que é um ensino jurídico calcado no argumento de autoridade, né? Então, que faz com que o aluno não reflita sobre essa realidade social que ele vivencia. Outra história que eu tive também há pouco tempo. Eu fui dar uma aula numa outra instituição, e eu comecei a fazer vários questionamentos para os alunos sobre acesso à justiça e direitos sociais, afinal o tema aqui da nossa mesa. E ao final, só para vocês terem uma ideia do nível da coisa, ao final eu perguntei para elas, o que eles achavam dos pontos que eu tinha colocado. E ficou um silêncio sepulcral na sala. Até aí. Aí eu perguntei, mas por que vocês não querem comentar, né? Eles falaram, professora, todos os nossos professores têm dito que não é para a gente achar nada, que só importa o que a doutrina e a jurisprudência dizem. Então, não sei, eu não li nenhuma doutrina sobre o que a senhora acabou de falar, então eu não posso me posicionar. Eu falei, mas eu queria que você se articulasse, posicionasse, se sentisse livre para isso. Eles falaram, então eu juro por Deus que a menina falou a seguinte frase, a gente pode achar alguma coisa? Porque o professor de civil falou pra gente que a gente não pode achar nada, que não importa o que a gente acha. Então essa é a realidade um pouco do ensino jurídico que a gente vive atualmente no Brasil. Acho que isso é um dado que é repetido até a exaustão, mas que existem mais faculdades de direito no Brasil do que na maioria dos países que têm conhecimento junto, né? E que a gente bateu aí mais de 1 milhão de advogados. E a realidade desse ensino jurídico é um ensino absolutamente não vivencial, totalmente calcado na sala de aula e no argumento de autoridade. E como a gente discute interdisciplinaridade nesse contexto? Nesse contexto em que quantas pessoas vocês vão conversar, ou mesmo é a história de cada um, dizem que eu aprendi o direito no escritório, ou eu aprendi o direito no cursinho preparatório para a carreira jurídica em questão. E qual é o direito esse que você aprende no escritório ou no cursinho preparatório? O que esse direito tem de vivência, de interdisciplinaridade, de garantismo, de engajamento social? Não tem nada, né? E é uma realidade que eu vejo cada vez mais presente. E adiciono um elemento também para essa contextualização. O fato de que nos escritórios de advocacia e no sistema de justiça, muito do trabalho do advogado tem sido substituído por inteligência artificial, por sistemas, enfim, um trabalho repetitivo que você hoje cada vez menos vai depender do saber jurídico técnico do advogado e mais de outras habilidades pessoais que o advogado deveria desenvolver e não desenvolve. Então não só esse advogado é incapaz de realmente promover um olhar interdisciplinar, um atendimento verdadeiramente conducente ao acesso à justiça, como ele está correndo um grande risco de se tornar obsoleto na realidade que se anuncia.
E eu falo isso não só dos escritórios de advocacia. Outro dia eu vi uma palestra de um escritório que usa agora a tecnologia de inteligência artificial, que basicamente é o seguinte: você escaneia uma petição, ou via próprio processo eletrônico, ela já é escaneada, e a contestação é produzida em 3 a 4 minutos. Totalmente a partir dos argumentos já pré-colocados, a tal das LOTECs. Qual o papel que o advogado vai desempenhar, o papel deste advogado que está se formando nessa lógica de argumento de autoridade da sala de aula tradicional, nesse contexto, inclusive, de substituição de muito do trabalho do advogado pela tecnologia? Então, eu vejo que a gente está numa situação que tem alguns avanços com relação ao ensino jurídico, mas ainda muito conservadorismo e um grande descompasso com a realidade e muita dificuldade de desempenhar qualquer atividade que possa conduzir a uma prática interdisciplinar. E no meu caso, eu ensino prática jurídica, mesmo processo civil, e mediação, o que tem aí, acho que, alguns elementos a serem colocados. Tem várias práticas que a gente viu nas mesas que são relacionadas de alguma forma à mediação e com os vários significados que mediação pode ter. Porque uma coisa, inclusive, que eu queria discutir com vocês é como o profissional do direito, inclusive, ele tem tentado disputar esse lugar de dizer o que é mediação, o que é, por si só, um grande problema. Então, todo o contexto tem se conduzido para que a mediação ou outras práticas que pudessem ser interdisciplinares no sistema de justiça não estão ocorrendo como elas poderiam ocorrer. Para não ser totalmente pessimista, no contexto em que o pessimismo realmente tem dominado a gente, o que a gente poderia pensar no ensino jurídico que conseguisse romper essa realidade? Como eu falei, eu acho que a gente precisa desconstruir a sala de aula. A gente fala isso um pouco na GV, mas ainda tem bastante dificuldade, ainda sendo um contexto absolutamente privilegiado em todos os sentidos, comparado com a realidade do ensino jurídico. Mas faz sentido ainda a sala de aula tradicional no ensino jurídico? A minha opinião é que não faz. A gente precisa apostar no ensino de extensão. A gente estava narrando, inclusive, a experiência do próprio DJ, que é uma prática de extensão da USP, do Departamento Jurídico, ainda com vários problemas. E precisa repensar a própria extensão, o objetivo da extensão. Aquele paradigma de uma extensão que seja menos assistencialista e mais comunicacional, de Paulo Freire, ainda no direito não se verifica numa realidade. A gente tem, na USP, por exemplo, 66 atividades de extensão, da última vez que eu verifiquei. Mas poucas delas eu posso dizer que efetivamente promoviam um diálogo, uma compreensão do aluno do direito, da sua realidade estrutural, da sua realidade social. Poucas mesmo, e muito fragmentadas, Você enfrenta uma série de desafios na extensão. Primeiro, essa fragmentação. Segundo, como você traz a extensão para um aluno que muitas vezes tem que trabalhar para se sustentar, então uma realidade mais real, mais, vamos dizer, prática. E como que você efetivamente faz uma extensão que seja uma vivência, que não seja esse assistencialismo, essa prestação de serviço, sem verdadeiramente um diálogo do aluno com a comunidade, com a sociedade. Eu acho que muito disso passa por a gente entender que o espaço sala de aula se tornou absolutamente obsoleto, que esses conteúdos, e que vão desde a sala de aula até o concurso das profissões jurídicas, não se condizem com o que efetivamente o profissional desempenha, e fazer uma verdadeira reestruturação em todo esse contexto. Acho que a gente tem conseguido algumas práticas nesse sentido, mas ainda é muito complicado. E também sentir um pouco do desengajamento dos alunos, que vão acabar depois tendo que parar para estudar para um concurso, e como é que aquela vivência da extensão vai colaborar nesse sentido. E aí, contar um pouco da iniciativa que eu tive aqui com a Defensoria, e que foi o início dessa relação que hoje me traz aqui hoje. Eu tenho uma disciplina, que nem a gente pode chamar de uma disciplina, a gente chama de clínica, que é de mediação e facilitação de diálogos com os alunos de direito. Então, em tese, a nossa ideia é justamente promover um ensino que seja fora do espaço de sala de aula, e com esse grande tema da mediação. A primeira coisa que eu notei com os alunos é o quanto o paradigma deles de mediação é totalmente eficientista. É como nós solucionamos o máximo de conflitos para evitar processos, voltando justamente àquela primeira história que eu contei. Enquanto eu tive que romper um pouco com isso, para a gente poder começar a trabalhar com outros profissionais, a trabalhar com outras práticas. E o projeto que a gente colocou foi de desenvolver ou pensar como a prática de mediação acontece na Defensoria Pública aqui de São Paulo.
e foi aí que eu tive contato com o pessoal da triagem, com a coordenação da triagem, e com a então existente com a ATP, e com alguns CANs. E a gente foi tentar descobrir um pouco, mapear como a mediação, ou práticas de mediação, funcionavam na defensoria. Para o aluno de direito, foi um verdadeiro choque, né, da cabeça dele, perceber a diversidade de olhares sobre a mediação na mesma instituição. De um lado você tem os casos de mediação que são levados para o Sejusc, né, como talvez muitos de vocês tenham contato, que é os Centros Judiciais de Solução de Conflitos, em que essa lógica, que eu chamo uma lógica juridificada da mediação, é a regra. Ou seja, a mediação é vista como uma forma de fazer acordos e eliminar processos. E, enfim, isso é uma das parcerias da Defensoria, é o encaminhamento para o Sejusc. E eu acho engraçado essa lógica juridificada da mediação, porque como que esses acordos efetivamente são uma solução de conflitos? Quantos casos da Defensoria Pública não são justamente execuções de alimentos e ações revisionais de acordos mal feitos ou acordos não cumpridos? Acordos nesse sentido. Então, foi uma primeira desconstrução dessa visão que esses alunos tinham, e agora talvez não tenham tanto, de que o acordo é uma solução de um conflito, ou seja, eu consegui tirar isso da minha frente, e nem sempre é assim. A outra visão que eles tiveram, e isso eu sou muito grata a essa vivência que eles puderam ter na Defensoria, foi do trabalho feito pelo CAN, vamos dizer, chamando-se ou não de mediação, mas de facilitação de diálogos, etc., que é um olhar interdisciplinar, multidisciplinar sobre o conflito, um olhar muito mais contextualizado. E isso foi algo bastante encantador para eles, algo que deixou também uma possibilidade de como você olha para uma mesma realidade com olhares diferentes, né? Não só com o olhar deles, que é totalmente fragmentado e totalmente pautado pelo saber jurídico. Então, olhando para todo esse contexto, a gente fez uma grande discussão desse processo de juridificação da mediação e como a gente poderia transformar a mediação numa prática mais interdisciplinar. E essa é a provocação que eu faço para a gente discutir, né? Como a mediação pode ser efetivamente um caminho de acesso à justiça e, para tanto, que ele seja interdisciplinar. E aí eu volto um pouco no tempo para pensar que caminho que tem sido construído para ser desconstruído. A mediação, ela foi trazida para o âmbito jurídico no início aí dos anos 2000, talvez muitos tenham acompanhado, todo o movimento do judiciário, daquele conciliar legal, né? A gente viu as campanhas do CNJ, das semanas de conciliação, então conciliar legal, quantos acordos são feitos. Se vocês colocarem no site do CNJ hoje, a semana de conciliação, se não me engano, está acontecendo agora. Vocês vão ver recorde de acordos no primeiro dia, etc. É o que acontece quando a gente pega uma prática que não é essencialmente jurídica, é comunitária, enfim, vem de uma série de lugares e tenta trazer ela para esse ambiente institucional a partir de paradigmas muito lineares e muito superficiais. Então, esse movimento da conciliação culminou agora num Código de Processo Civil que tem uma audiência obrigatória de mediação, o que nos causa uma série de questões, numa lei de mediação que disciplina extensivamente essa prática. Então traz para o direito. Veja que hoje a gente chama de mediação judicial e mediação extrajudicial, ou seja, como se o judicial fosse o centro. E o extrajudicial é algo, vamos dizer, exótico, né? O extrajudicial. Amplamente juridificada e com o advogado protagonista. O advogado realmente ocupando um espaço que poderia ser ocupado por outros profissionais. Um código de ética feito exclusivamente pelo Conselho Nacional de Justiça, ou seja, dentro desse ambiente jurídico. Essa prática foi totalmente incorporada e acabou hoje assumindo uma feição absolutamente gerencial. Gerenciar processos, fazer acordos. E a minha provocação na Defensoria na época, e que continua válida para uma discussão sempre contínua, é como a Defensoria poderia e deveria fazer diferente, ou seja, utilizar de práticas de mediação, projetos de mediação, que nome que a gente queira dar, saindo desse viés gerencial e juridificado que hoje tem sido predominante. E sendo uma instituição do sistema de justiça, qualquer mudança nisso precisa passar pelo ensino do direito daqueles que um dia virão a ser eventualmente defensores ou virão de alguma forma participar desse contexto. O primeiro desafio, que eu acho que é muito complicado, é como é que o profissional do direito enxerga que ele não precisa, na verdade, ele não deveria ser o protagonista do acesso à justiça. Isso é uma provocação que eu tenho feito com meus alunos. Será que se efetivamente existisse acesso à justiça,
o profissional do direito seria o protagonista, ou se o acesso à justiça enquanto efetivação de direitos, na verdade, ele é mais um ator, e que ele não precisa dominar esse espaço, e que ele precisa saber dialogar com outras áreas numa horizontalidade real. E não dizer simplesmente o seguinte: olha, nós precisamos ter mediação aqui e todos vocês precisam seguir este paradigma. Como não enxergar quais os paradigmas dessas práticas para os outros profissionais com quem eu vou ter que dialogar? Como sair desse lugar de entropia e arrogância? Aqui eu volto na minha fala. Eu acho que é construído desde o primeiro dia da sala de aula, com um professor que não quer ouvir o que você pensa. Eu brinco, na USP principalmente, que no primeiro ano os alunos são muito curiosos e muito instigados, e no quinto ano eles são absolutamente indiferentes. E como que isso acontece? Como que esse procedimento, esse processo de indiferença vai surgindo? Eles são indiferentes, inclusive, a questões sociais mais amplas. Não todas, pelo amor de Deus, né? Claro que não, senão também a gente nem estaria envolvido nessa tarefa de dar aula, né? Mas as únicas coisas que interessam eles, despertam olhos deles, são engraçados. São feiras de estágio ou competições. Agora, você quer engajar um aluno de direito, fala que é uma competição que eventualmente ele vai se fazer com outras instituições de arbitragem e, pasmem, de mediação, e que vai ter um ganhador, um perdedor, etc. Isso é o que engaja esse aluno depois desses 5 anos. Mas eu tenho cá para mim que isso é um processo gradual que ocorre não só, mas muito na faculdade de Direito, por uma série de circunstâncias. Por uma relação que a faculdade tem com o mercado, né, que o interesse do mercado é justamente esse. Eu convido vocês a irem no final vamos dizer, meados do segundo semestre, na USP, ver a feira de estágio da São Francisco. É megalomaníaca. Os escritórios dão brindes que vocês desacreditam para os alunos irem estagiar. Então você tem essa relação da universidade, da faculdade de Direito com o mercado, e você tem esse processo que vai acontecendo, os professores, né, também vão colocando esse processo de desinteresse, desengajamento e de realmente descontextualização. O aluno ele vai realmente tirando o direito da realidade social, e com isso ele consegue tomar decisões, no caso como esse do implante coclear, que eu narrei, de uma forma fria, isenta, distante, racional, sem o elemento da vivência, sem o elemento do direito no caso concreto, sem outros olhares que ele poderia ter sobre aquela situação. Então, o desafio que eu tenho me colocado e com o qual eu contei muito com esse intercâmbio aqui, com a defensoria, principalmente com as agentes aqui, nesse nosso projeto, foi de que eu realmente acredito que a nossa única saída para esse contexto de retrocesso de direitos sociais, de massificação do ensino jurídico e de uma da prática jurídica tradicional se tornar obsoleta, é da gente repensar esse ensino jurídico desde o primeiro dia de sala de aula e tirar o aluno da sala de aula. E como fazer esse desafio, né? Como cumprir com esse desafio. Talvez é um convite também que eu faço para que a defensoria seja uma parceira nessa tarefa, da gente tirar esses alunos da sala de aula e viver o direito. Eles não precisam aprender todo o conteúdo, mas eles precisam vivenciar o direito dentro dessa realidade social mais complexa, para que eles não reproduzam esses paradigmas que são hoje protagonistas não no acesso à justiça, mas no retrocesso de direitos sociais, que é hoje o tema aqui da nossa palestra, da nossa fala. Então essa é a provocação que eu queria fazer com relação a essa tendência que eu tenho observado no ensino jurídico e que cada vez mais exacerbada, para a gente ver como a gente trabalha isso e constrói realmente essas práticas interdisciplinares a cada dia, como a gente tem feito aí também nesse debate. Acho que era isso um pouco que eu queria trazer. Muito obrigada pela oportunidade.